Galerinha do terceiro, eu tô gravando aqui essa aula pra gente fazer a correção da prova, porque a gente não tem muito tempo pra nossa aula, então eu vou fazer por esse vídeo aqui alguns comentários sobre o que eu queria que vocês pusessem na prova, as questões e tudo mais. Porém, também eu vou comentar o que eu vou dar aqui uma sugestão de resposta e vou postar também essa correção de resposta aqui no Plurão, tá? Então, ó, primeira questão, moçada, tinha um poema aí do Oswald de Andrade, chama Vício da Fala, e eu queria que você montasse um parágrafo. Esse parágrafo você teria que explicar a estrutura variante da língua portuguesa no Brasil. Então, primeiro você tinha que explicar sobre o que é a língua falada no Brasil. Então, tipo, a língua falada que tem tipos diferentes, sotaques diferentes, pronúncias diferentes. Depois, você teria que justificar essa resposta usando versos do poema. É isso que muita gente acabou se esquecendo, de usar os versos do poema, pelo menos um verso, uma palavra do poema, que justificasse a sua resposta, tá? E aí, para finalizar, tipo, como parágrafo final, frase final, tinha que colocar se essa estrutura estava errada, tá? Se haveria algum erro ou não. Então, tipo, eu teria que falar da variante falada do Brasil, né? Então, os sotaques, a maneira de falar, a variante social, regional, toda essa variante. Depois eu teria que explicar com algumas palavras do verso, né? Eu usei como explicação o primeiro verso ali, que quando fala mió no segundo verso, né? Mió no lugar de melhor. Então, isso é uma variante linguística, tá? Mesmo assim, dá para compreender, por isso que não está errado, tá? Então, aqui tem um modelo de resposta, tá? Você pode comparar com a que você colocou. Essa não é a única resposta certa, tudo bem? Existem outras possibilidades, porém, essa aqui é um modelo que eu estou colocando aí para vocês, tá certo? Segunda questão, moçada, era com relação a essa tirinha aqui do Chico Bento, ó. O Chico Bento, ele é um personagem que fala o português usando aí uma variante linguística mais usada no interior e bem forçada mesmo, né? E aí tem uma situação em que a professora, ela o castiga, ela expulsa ele da escola porque ele fala o português tipicamente fora dos padrões, tá? Então, como ele fala o português fora do padrão, ela se irritou muito com ele. E era esse contexto que eu queria que você analisasse o contexto em que essa punição aconteceu. Então, por exemplo, a professora, ela tem que ensinar o português. Porém, né, o português gramatical, né, o da norma padrão. Porém, ela castiga o Chico Bento, ela expulsa ele da escola por ele não falar o português padrão. Então, é essa a atitude que você teria que julgar, dizendo se foi adequado ou não, levando o contexto em consideração. Então, qual que é o contexto? O contexto é que o Chico Bento, ele é um menino que mora na roça. Então, provavelmente, ele convive com os pais, com os familiares que falam daquela maneira. E por isso ele só sabe usar esse tipo de vocabulário. Então, explicar esse contexto é importante para essa resposta. Além disso, também explicar que a professora, ela tem sim que usar o português formal para ensinar o Chico Bento a forma formal de dizer. Porém, puni-lo por não saber é que foi o erro da professora. Tá? Então, tipo, ela não deveria ter o castigado. Corrigir, falar, olha, não é assim que diz, não está errado. Porém, o punir sim. Então, essa resposta aqui, que eu coloquei como exemplo, é a ideia de que o garoto, ele é um menino simples, ele mora no interior, ele mora na roça. A professora tem sim que ensiná-lo, mas aí ela não pode expulsá-lo, puni-lo, porque ele ainda não sabe. Tá? Então, esse foi o contexto. Então, é importante não só dizer se a professora está certa ou errada, e sim analisar o contexto em que tudo aconteceu. Alguns colocaram que era preconceito linguístico, achei legal isso, porque também é um preconceito linguístico, tá certo? Terceira questão, ó. Aqui tem uma tirinha que se chama A Evolução da Língua, e eu peço para você dissertar, para você defender uma opinião. Então, a primeira coisa é responder a pergunta: o uso da língua evoluiu ou regrediu com o tempo? Isso é opinião sua. Você pode dizer que ela evoluiu, você pode dizer que ela não evoluiu, que ela regrediu, que ela ficou pior do que ela era antes. Deu um trava-língua aqui. Então, aqui ó, tem maneiras mais formais de dizer nos anos 40, nos anos 80 e nos anos de 2010, tá? Os anos de 2010, usando aí algumas gírias e tudo mais. Então,
Aqui você poderia dizer que a língua evoluiu porque ela ficou mais fácil de se pronunciar. Você poderia dizer que a língua regrediu porque ela ficou menos artística, menos poética, um pouco mais vulgar mesmo, que é o jeito fácil de falar, né? Vulgar não é ruim, tá? Vulgar é o popular. Então, tipo, ela diminuiu, ela tirou letras, ela tirou fonemas. Então, tudo isso pode ser uma regressão, na sua opinião, ou não. A minha opinião é que ela evoluiu porque eu me baseei na facilidade de você falar palavras mais complexas. Então, vossa mercê, trocado para você, é muito mais prático de falar. E eu usei essa ideia da facilidade para defender uma opinião. Porém, não era necessário que você escolhesse um lado só. Você poderia dizer que ela regrediu. Outra coisa que é importante, tinha que usar palavras que foram usadas na tirinha. Então, aqui no caso, eu usei o vossa mercê e o você, e depois eu usei o demorou. Tá? Que são palavras mais curtas para dizer uma coisa mais longa, certo? Foi essa a minha ideia. Porém, como era uma defesa de opinião, o que estava sendo avaliado nesta construção é justamente como você defendeu a sua opinião, que estratégia você usou, tá? Então, não tem certo ou errado, só tem a forma talvez incompleta de ter dito uma resposta. Tudo bem? Aqui sim é uma questão que tem uma resposta baseada na teoria, né? Talvez seja a única 100% teórica aqui da nossa prova. Você vai falar qual é a variante linguística que aparece na tirinha, tá? Então a variante linguística, ela é histórica, tá? Ela pode ser etária também, mas predominantemente histórica, porque ela marca os anos 40, os anos 80 e os anos de 2010. Não pode ser social. Algumas pessoas colocaram social, mas social não dá certo, porque ali não dá para dizer que o pessoal de 2010 tem menos frequência escolar do que o pessoal de 1940, tá? Isso não tem prova nenhuma. Penúltima questão é aquela que a gente fez um simulado, né, na nossa atividade de revisão, que é sobre a canção aí, duas canções, uma mais informal e outra formal. Aqui é uma questão que está dividida em várias partes, isso você precisa ficar muito atento, porque muitas vezes o vestibular faz isso, principalmente questão aberta. Ele tem 3 partes para você responder. Então, ó, você tem que observar as duas canções. As duas canções, elas têm sobre elas 2 afirmações que foram feitas, e aí pergunta, né? Indicar qual está correta e analisar o uso da linguagem das duas. Então, eu não posso dizer somente que a afirmação 1 está correta, pessoal, porque eu preciso colocar o que tem nela que está correto. Então, quando você diz que a afirmação 1 está correta, o que está escrito na afirmação 1 que está correta? A afirmação 2, todo mundo viu que estava errada, né? Isso daqui teve 100% de acerto, só que todo mundo viu que estava errada e só concentrou em explicar por que estava errada. Então, esqueceu de também falar por que a 1 estava certa, e como é uma resposta, eu preciso saber por que a 1 está certa, tá? Eu não posso simplesmente cogitar que o leitor vai induzir o que está certo da resposta 1, tá? E a parte B foi o que a maioria esqueceu, porque a parte B você tem que analisar o uso da linguagem. Então eu precisava falar que Diário de um Detento usa a linguagem informal, onde que eles usaram ali, onde que os racionais colocaram a linguagem informal, que tipo de palavra que é informal, né? Por exemplo, usar ali o tá tenso como uma gíria para estar complicado, estou com problema e tudo mais, né? Enquanto fascinação usa a linguagem formal, quer dizer que eles usam palavras, né, que são mais dicionarizadas, aquelas palavras que são mais eruditas, né? Inclusive sofreguidão, né? E que hoje a gente não chama de sofreguidão, a gente chama de sofrência. Aqui, ó, ficou um pouquinho grande essa, então eu coloquei em outra página, ó. Então eu coloquei aqui que a afirmação 1 está correta, porque ela fala